Oi, gente, vamos lá então começar aqui mais uma aula. Aula 7 hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o mapa de risco e fluxograma, tá? Hoje a aula é curtinha, assim espero. Então a gente vai começar aí a falar um pouquinho sobre mapa de risco. Mapa de risco é o quê? É uma forma eficiente, né, de proteger os funcionários, deixando aí explícito os riscos que o ambiente de trabalho ele apresenta, certo? Então, ó, basicamente é o layout do ambiente de trabalho onde são identificados riscos existentes. Então, como a gente já sabe, olha, eles são classificados em 5 grupos, tá? Pelas cores verde, marrom, vermelho, amarelo e azul, tá? Aí, para melhor visualização, olha, os riscos físicos, tá? Que pelo calor, umidade extrema, radiação, vibrações, como a gente já tem visto. Riscos físicos, químicos, representados pela cor vermelha. É a poeira, os fumos, os gases, as névoas, os vapores, certo? Os produtos químicos, as substâncias ou produtos químicos, né? A cor aí roxa ou marrom, né? Porque dependendo aí, é marrom, tá, gente? Que é representado pela cor marrom, mas aí tá roxo, mas é marrom, tá, gente? Vírus, parasita, que são os riscos biológicos, tá? As bactérias. A cor amarela, que é representado pelos riscos ergonômicos, tá? Que é o levantamento de peso, transporte, a postura inadequada, certo? Jornada de trabalho prolongada. E os riscos de acidentes, que é representado pela cor azul, que são aí representados pela iluminação inadequada, eletricidade, enfim, tá? No mapa de risco, então, olha, a intensidade dos riscos, ele é representado por círculos, tá? Então, olha, a legenda ali, círculo grande representa um grande risco, o círculo médio representa um risco médio, e o círculo pequeno representa um baixo risco, certo? E sempre os círculos, eles vão estar representados com a cor que indica aquele risco ambiental, tá? Seja ele risco biológico, riscos químicos, vermelhos, o físico, a cor verde, e dependendo do tamanho do círculo, vai ser a intensidade daquele risco, certo? Quem elabora o mapa de risco físico nas empresas? Então, a NR5, o item 5.16, ela diz o seguinte, que a CIPA quem elabora, tá? É atribuído isso à CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, ela vai elaborar um mapa de risco com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, certo? Então, aí, ó, quem que vai elaborar, a gente já falou, é assim, onde que vai ficar esse mapa de risco? Onde que é para colocar na empresa? Então, em locais de fácil acesso e que todos consigam ver, né? De boa visualização. Você consegue passar ali no corredor, todo mundo que passa consegue visualizar. Ele deve ser revisado sempre que houver aí alguma alteração no ambiente de trabalho, que vai originar aí novos riscos aos funcionários, tá? Então, aí, olha, tem um exemplozinho, tá? Mapa de risco, aqui a legendazinha, a tabela de gravidade, tá? O círculo maior, médio e pequeno. Então, aí, ó, a elaboração do mapa de risco, ela é de suma importância para que os riscos eles sejam identificados e informados aos funcionários, para que eles possam ter aí mais cautela ao acessar os locais de mais riscos e para que a empresa ela possa também fornecer os equipamentos de segurança adequado aos riscos aí que vai estar nos determinados locais de trabalho, certo? Então, aqui um exemplozinho de um laboratório, tá?
dá para ler ali, mas é laboratório, tá bom? Então, aqui o almoxerifado, ele apresenta um alto risco químico, ele apresenta aqui baixo risco de acidentes, que pode ser arranjos físicos inadequados, né? Armazenamento inadequado, e um baixo risco de acidentes físicos também, tá? Banheiro feminino e masculino apresentam um baixo risco de acidentes biológicos, bactérias, fungos, né, parasitas. Aqui, olha, o laboratório de microbiologia, ele apresenta alto risco de acidentes químicos e acidentes biológicos, certo? E um baixo risco em acidentes, de acidentes físicos, de acidentes de armazenamento inadequado e tal, e ergonômico, certo? A recepção também mede o risco de acidentes ergonômicos, né? Aqui o laboratório de apoio, ele apresenta baixo risco em todos os setores, em todas as áreas ambientais. E o laboratório de micro, aqui eu falei de micro, né? Aqui eu só troquei. Aqui é biologia molecular e aqui de microbiologia. Então, é o contrário, olha aqui, ó, de microbiologia, um alto risco de agentes biológicos, né? Médio risco de agentes químicos e baixo risco ergonômico por acidentes ou risco físico aí, ruído, calor, frio, umidade. E o laboratório de microbiologia molecular, de biologia molecular, que apresenta alto risco de produtos químicos, né? E de riscos biológicos, certo? Então é isso. Sobre mapa de risco que eu tinha para falar para vocês, é isso daqui, de boa. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho do fluxograma, tá? Então vamos falar um pouquinho do fluxograma, tá? Então aí, ó, o fluxo, deixa eu tirar eu daqui. Eita, mas eu atrapalho a vida das pessoas, né? Então, olha, às vezes as pessoas, elas confundem o organograma com o fluxograma. Tem uma diferença, tá? O fluxograma, aí, ó, ele possui a diferença de que ele representa algo que é essencial, é dinâmico. Já o organograma é uma representação da estrutura funcional da organização. Ele estabelece aí a responsabilidade, uma hierarquia, certo? Isso daí é o organograma. Já o fluxograma, não. Ele dá uma funcionalidade ali para a nossa rotina de trabalho. A gente pode organizar um fluxograma para fazer a técnica que a gente vai realizar ali no dia, tá? Ele tem o início, o processo e o fim, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre ele. Então, olha, como que se constrói um fluxograma? Aí, ó, alguns símbolos básicos, eles são usados, tá? Para a construção do fluxograma. Porém, eles podem variar. Hoje, eu vou mostrar um formato, um símbolo padrão que é o que a maioria usa, mas tem N programas para você fazer um fluxograma e N jeito para fazer. Eu vou hoje demonstrar um modelinho padrão, tá? Fácil de se fazer, de se construir um fluxograma. Então, olha lá, geralmente usa-se assim, círculos alongados. Eu tô aqui atrapalhando, olha. Círculos alongados, tá? Para iniciar e para terminar, tá? A seta, ela é usada para indicar o sentido do fluxo. Olha aqui, ó, tá? O retângulo, ele representa uma fase ou uma etapa do processo. Olha aqui, ó, o retângulo, tá? O losango, aqui, ó, ele vai sempre representar uma questão, uma decisão que você tem que tomar, alguma alternativa, tá? E o losango, ele vai sempre ter duas saídas, tá?
Então, aqui, ó, ele tem a saída do não e ele tem a saída do sim, tá? Por quê? Se ele representa uma decisão, então eu tenho duas alternativas, né? Um questionamento, eu vou fazer um questionamento, eu posso ter um questionamento para o sim e um questionamento para o não, certo? E as linhas ou as setas, elas nunca devem se cruzar uma com a outra, tá? Sobre a outra. Então, ela vai ou mostrar uma direção que vai retornar, ou vai sair, né? Nunca vai cruzar uma com a outra, certo? Então, também, olha, o texto ele deve também ser sempre claros e sucintos, tá? E recomenda-se também iniciar as ações sempre com algum verbo, tipo fazer, dizer, tá? Aqui são alguns símbolos, tá? E modelos que podem ser usados para montar fluxogramas. O que vai determinar aí quais símbolos utilizar ou não é o tipo do fluxograma que você vai usar e o objetivo que ele vai ter, tá? Que você vai descrever. Então, tem N símbolos modelos demonstrativos. Eu mostrei lá do losango, o círculo puxadinho, é o padrão, tá? Então, olha, vamos construir um fluxograma aqui junto, tá bom? Então, olha, como exemplo, eu escolhi para fazer um fluxograma de uma técnica que eu consigo realizar na minha casa e eu consigo também realizar no laboratório, se eu precisar, tá? Olha lá, ó, como exemplo, vou usar o caso do procedimento. Vou tirar eu daqui. Para preparar o extrato de repolho roxo que funciona como indicador de pH. Quem já viu esse experimento aí? Quem não viu é muito legal, viu, gente? Vamos aí, vamos prosseguir que depois eu falo sobre ele. Ó, na forma textual, como deve ser a receita do bolo, né? Dessa técnica aí, desse procedimento. Ferva 400 ml de água, junte um quarto de repolho roxo grande picado e cozinhe por aproximadamente 20 minutos. Retire do fogo e espere esfriar. Com uma peneira, separe o repolho do caldo roxo, deixando somente o caldinho roxo, tá? Então, olha, nota aí que a gente tem 5 verbos. São, portanto, 5 ações distintas, organizadas numa sequência para que se obtenha aí o produto desejado, tá bom? Meu indicador de pH. Então, eu tenho aqui junte, ferva, cozinhe, separe e retire. 5 verbos, ok? Então, aqui, olha, eu construí o fluxograma. Então, na forma do fluxograma, consideramos aí 2 casos, o A e o B representado abaixo, tá? Então, aqui é o A, eu fiz a receitinha de bolo, e aqui o B, eu fiz usando uma técnica formal para laboratório, como eu usaria no laboratório. Então, o A, como eu faria na minha casa, e o B é uma técnica formal, tá? Descritivo. Eu vou me aproximar aqui, gente, porque senão eu não consigo me enxergar. O negócio está muito claro. Olha lá. A letra A, primeiro caso. Água fria, 400 ml. Eu vou ferver, tá? A água, ela vai ferver aí, os 400 ml. Eu vou colocar o repolho cru, roxo, tá? O repolho roxo, mais ou menos 70 gramas. Calculei assim, tá? 70 gramas dá isso aqui, né? Mais ou menos. Um negocinho assim, ó. Mais ou menos um quarto, né? Se for cortar isso. Ó. Aí, terceira parte, ó. Eu vou cozinhar por mais ou menos 20 minutos, tá? E o repolho roxo, ele vai estar pronto com o caldinho. Então, aquela água, ele vai soltar aí o extrato do repolho. Então, a água vai ficar roxa, certo? E eu vou retirar do fogo. Então, ó, eu vou fazer a separação do caldinho, né? Vou pegar uma peneira aí e vou fazer a separação da parte, né, do repolho e vou deixar só o caldinho, da parte sólida com a parte líquida, certo? E eu vou obter aí um caldo pronto, que vai ser o meu indicador
de pH, tá? Na técnica B, essa é como eu usaria no setor técnico, no laboratório, tá? Então, olha, a água em temperatura ambiente, 400 ml, eu vou aquecer em chamas até 100 graus Celsius. A água a 100 graus Celsius, 400 ml, eu vou introduzir o repolho desidratado, que é o repolho cru, certo? 70 gramas. O repolho roxo desidratado, 70 gramas. A água a 100 graus Celsius, 400 ml. Eu vou aquecer aí, nessa temperatura de 100 graus Celsius, por mais aproximadamente 20 minutos, certo? O repolho roxo, ele vai ficar estratificado a 100 graus Celsius, tá? Vai ser a água residual dele, vai obter para mim o extrato do repolho. E olha, eu vou interromper o aquecimento, vou desligar a chama e vou fazer a separação do meu extrato. 70 gramas do repolho com o meu extrato, certo? E eu vou obter aí o extrato do repolho roxo. Então, nota que é igual. Os dois é igual, só que aqui, olha, é uma linguagem técnica e aqui uma linguagem casual, tá? Como eu faria na minha casa, na cozinha da minha casa. E para quem não conhece, né, essa técnica do indicador de pH é super legal, viu, gente? Você faz esse extrato aí do repolho e pingar limão ali, ele vai mudar a cor, ele vai ficar ácido. Então, que cor que é um pH ácido? Geralmente ele tem a cor mais puxada para o verde, né? Umas cores mais cítricas. Se eu colocar alguma substância que é alcalina, ele vai puxar para a cor mais avermelhada, né? Para o azul, que é a cor do alcalino. Então é super legal esse experimento, viu, gente, de pH. Quem nunca viu, né? Aqui, ó, o caso do A e um fluxograma que mantém a linguagem colonial para o processo, e o caso B é um fluxograma que adota a linguagem técnica, tá? Mais próxima daquela utilizada para os procedimentos químicos dentro do laboratório, certo? Então, o A ele é indicado para a cozinha doméstica e o B para o laboratório. Super legal, né? Então, aí, ó, vamos notar o seguinte, que nos dois casos, o número de etapas, ele é o mesmo, tá? Pois aí, se trata do mesmo procedimento e correspondem aos verbos descritos na forma textual. E nos dois casos, as etapas, elas são demarcadas por alterações nos sistemas, seja na sua composição ou seja nas suas condições. Então, vamos ver aqui, olha. A etapa de mudança no sistema de ação. B para, que é o que a gente fez lá, no A e no B. Então, na etapa 1, B, água fria para água fervente. Aquecimento, certo? Água fervente para água com repolho roxo, adição. Terceira etapa, repolho roxo desidratado para repolho roxo hidratado aquecido. Etapa 4, repolho roxo aquecido para repolho roxo resfriado. O resfriamento. Ó, pare nos verbos, né? Repolho roxo hidratado puro para repolho roxo com extrato sob separação, certo? Então, ó, a linguagem aí que a gente usou para fazer o fluxo B, ela incluiu aí descrições mais precisas, tá? Do estado, condições e quantidades dos materiais envolvidos, certo? Então, olha, temperatura indicada em graus Celsius, a quantidade de materiais que eu usei em gramas, né? As ações, elas são descritas em termos técnicos,
O nome, ele é descrito dos materiais mais preciso, certo? E nos dois casos, a linguagem gráfica adotada foi os mesmos, tá? Então, olha lá, as setas verticais, elas foram usadas aí para indicar as ações que levaram às modificações do sistema, tá? Para reforçar a sequência das etapas envolvidas no procedimento. As caixas cheias, né? Os retângulos cheios, fechadinhos, eles são usados para designar o material, seja no caso da composição do sistema, seja no caso dos materiais que são adicionados no decorrer do processo. As caixas vazadas, se vocês voltarem lá, vocês vão reparar que tem umas que elas não estão fechadas. Elas incorporadas as setas verticais indicam as ações realizadas, tá? Ela é o caso da adição, da agitação ou adição do calor, bioaquecimento lá, tá? E as setas horizontais, elas orientam a seta do processo vertical, indicando adições do material ao sistema ou tirando o material do sistema, tá? Eu vou adicionar ou eu vou tirar algo, certo? Então, olha, a diferença das linguagens, ela não serve só para complicar ou florear, né? O fluxograma, não. Ele serve para indicar com mais precisão o que se espera que se faça no laboratório. Então, ele é direcionado o uso de equipamentos e técnicas adequadas. As prerrogativas, elas contribuem para que a reprodutibilidade e a eficiência técnica e a segurança, pois cada operação no laboratório químico há um procedimento correto, visando aí justamente esses objetivos, certo? Então, olha, ela é uma ferramenta de qualidade que permite simplificar, certo? Os processos e compreender e enxergar aí com mais precisão, de uma forma mais organizada, os processos aí relacionados à atividade que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Então, é bem legal, né, gente? Ganha aí uma eficiência no nosso processo, na nossa rotina, na nossa técnica, né? E também possibilita aí a gente corrigir alguns erros, né? Então, se a gente constrói um fluxograma da nossa técnica que a gente tem que fazer todos os dias, ou esporadicamente, aquele dia a gente vai usar aquela técnica, a gente permite também corrigir alguns erros, né? Que pode acontecer, certo? Legal, né? Vocês curtiram? Eu curti. Agora, olha, é a sua vez. Tem atividade hoje. Ó, escolha algum experimento químico que você consiga realizar na sua casa e faça um fluxograma do procedimento. Use as duas linguagens, tá bom? Só isso, de boa, né? Eu escolhi o indicador de pH, que é com repolho. Agora vejam aí vocês qual técnica e qual procedimento aí químico vocês vão escolher para construir o fluxograma de vocês. Então é isso, gente. Legal minha técnica do repolho, né? Para indicar pH. Qualquer fruta, qualquer vegetal que seja rico em antocianina, a gente consegue fazer essa técnica de alteração, porque ela muda a estrutura, né? E daí com isso muda também a cor. E daí é um indicador de pH, porque a gente sabe que o pH a gente vê ali pelas corzinhas, né? E super legal. Então, vou esperar aí a técnica de vocês, o experimento de vocês, façam como vocês queiram, usem aí a criatividade. Se quiser fazer a técnica na cozinha, pode fazer e filmar, tá? Não seja mais que 2 minutos, né, gente? Faz aí um corridinho. Se quiser só fazer o fluxograma no papel, igual eu fiz também, legal, faz. Me manda por e-mail, tá, gente? Porque estou arquivando todas as atividades que eu estou recebendo. Então,
já tô indo lá pro grupo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou por lá, certo? Hoje é só isso, né? Hoje foi de boa. Obrigada, gente. Até mais.